Este programa da Rede Tupi de Televisão foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Legiões de Apolo, sempre marchando na linha de frente, na defesa das belas artes, de norte a sul e de leste a oeste, sempre navegando seguro em um labirinto de épocas passadas, presentes e futuras, perdidas em um enigmático túnel pelos infinitos caminhos do tempo. Hoje continuarei com vocês o bucólico passeio pelo antigo Jardim da Luz. Vem comigo! Bom, aproveitando hoje que eu já estou aqui no Parque da Luz, vou fazer uma leve caminhada, uma caminhada curta aqui, né? De uns 10, 15 minutos no máximo aqui, e explorar espaços do Parque da Luz que eu ainda não explorei. Porque olha que interessante, eu frequento isso aqui há mais de 35 anos e não vi tudo, não deu tempo de vir aqui um dia para ficar só aqui explorando, curtindo o lugar, né? Então vou fazer essa caminhada. Ao ver muitas coisas de acordo com o que simbolizam, aumentam os horizontes de modo fantástico e une as almas de modo fantástico também. Não se imagina como seria bonito e admirável se todos entendessem os símbolos como devem. Os símbolos nos fazem ver a realidade, tanto quanto o conhecimento abstrativo, apenas por uma outra via. Devemos desenvolver ambas as vias e não apenas uma. A ponte que liga o visível ao invisível é o símbolo. Os homens seriam muito mais dados a reflexões se percebessem o valor simbólico das coisas. Então é isso, fazer essa caminhada agradável aqui no bairro da Luz, aqui no Jardim da Luz, e conhecer aqui as suas imediações. É lógico, tem que ficar atento, né? Porque nós não estamos mais no começo do século XX, né? Quando tinha ainda aqueles ares europeus, aquela humanidade mais civilizada que frequentava aqui, né? Hoje você está aqui filmando, se você bobear, alguém vem e te rouba a sua câmera, seu celular, te assalta, né? E você fica o tempo todo apreensivo, você não anda mais em paz no parque, né? Você tem, o tempo todo você tem que ficar, né, se policiando aí, né? Devido à falta de segurança, o abandono do lugar também é outra coisa bastante grave, né? A gente consegue observar isso, já mostrei para vocês aí. O parque poderia ser bem mais cuidado, mas não está. Nitidamente ele está bem judiado, né? Bem largado, né? É uma pena, né? Mas tudo bem, isso aí não é a gente que manda. A gente só está procurando um momento de lazer, ver um pouco as coisas bacanas. Olha que interessante esse laguinho aqui, ó. Olha que bacaninha. Legal aqui, né? Muito legal. Virar aqui. Vamos ver pra cá. Aqui já é o Bom Retiro desse lado aqui, pessoal. É outro bairro bem interessante também aqui. Da área aqui da Luz. Se eu não me engano ali, o que é aquilo ali? Parece que é uma igreja, se eu não me engano.
Ó meus amigos, se desejam mesmo saberem histórias fantásticas sobre este antigo parque e jardim da luz, sejam ousados, tenham a coragem de perguntarem a esta árvore. Ela com certeza sabe de muitas histórias e lendas fantásticas também. O seu tempo de vida, que corre em uma outra escala natural de tempo, lhe permite viver muito mais. Seu silêncio e o seu balanço de galhos pelo vento já contam belos contos de fadas. Suas folhas secas são testemunhos de uma intempestiva oscilante das 4 estações do ano. Suas raízes nutrem a seiva do solo, por onde várias gerações caminharam no passado e já tombaram na fenda enigmática do tempo. Caras sombras espessas, que sois tão sábias, revelai a mim, se possível, os fragmentos históricos deste passado, escondido em tuas dimensões e entranhas. Ó Eros, menino Deus de olhar virginal, eu procuro-te e tu não reparas, nem percebes que da minha alma são as rédeas somente tuas. Ferido no corpo e na alma, não tenho forças para lutar, pelo amor que foi perdido, à deriva na ingratidão. Ó Eros, que tuas flechas tão vingadoras, de agora em diante, não tenham mais como alvo o meu coração. Bom pessoal, eu fiz uma caminhada, não deu para filmar tudo, porque aqui é aquilo que eu estava falando no começo do vídeo. Toda vez que você começa a filmar, às vezes aparece alguma pessoa que você não sabe qual é que é, e aí você é obrigado a interromper a filmagem e fica um pouco complicado filmar falando assim, à vontade. Não dá, a gente sempre fica tenso, eu não quero colocar em risco nem minha vida e nem o equipamento que está aqui comigo. Então a gente tem que toda hora ficar cortando e depois a gente tem que fazer algumas emendas aí na hora da edição, mas é normal. Agora, por exemplo, vamos lá, agora aqui está mais tranquilo, dá para falar um pouquinho. Eu estou aqui do outro lado do Parque da Luz, mostrando para vocês aqui um outro lago. Olha que interessante esse lago aqui. Tá vendo ali? Ali você tem um pássaro ali bastante interessante também, né? Vamos dar uma olhada mais para cá, que aqui tem bastante coisa legal para ver aqui. Ó, aqui tem uma estátua. Vamos ver essa estátua aqui? Olha que bacana. Tem uma outra estátua olímpica aqui, mostrar para vocês aí. Olha que legal. Se não me engano, ela tá... Olha que legal, galera.
mostrar para vocês aí. Uma estátua olímpica, muito bonita, digna de nossa contemplação aí aqui no canal Legiões de Apolo. Já filmamos lá embaixo Diana Caçadora, que é irmã de Apolo, também da mitologia grega. E aqui essa outra imagem aqui bem interessante. Eu vou tentar dar um close aqui agora no nome da imagem e no nome do artista que fez, né? Ou da artista, não sei. Olha que interessante. Escultora e artista Maria Martins nasceu em Campanha, Minas Gerais, em 1900. Faleceu no Rio de Janeiro, capital, em 1973. Searching for Light, A Procura da Luz, 1940. Estátua edificada e fundida em bronze. Uma águia aqui bem legal, e ela está acima da águia. Ela está numa pose olímpica. Olha que interessante essa imagem. Realmente, essa daqui eu nunca tinha visto. Muito bacana. Deste lado aqui, vamos sair daqui agora. Então é isso aí. Olha que bacana. Vamos ver aqui. Aqui é o fundo da Pinacoteca. Olha que legal. Essa fachada aqui, ó. Bem legal também, ó. Digna de nossa contemplação. E é claro, estava faltando no canal vir filmar esse lugar aqui. Senão, né, ia ficar devendo essa, né? Olha que bacana. Mostrando para vocês aí com exclusividade aí os fundos da Pinacoteca. Outro detalhe, hoje ainda não vou estar mostrando para vocês o acervo da Pinacoteca, porque para a gente poder entrar lá, a gente tem que se inscrever agora pelo site, não tem como estar entrando assim, eles têm um controle mais rigoroso agora devido à pandemia e devido a outras burocracias aí de controle. Não vou falar nada sobre isso no canal, porque o objetivo do canal é só mostrar belas artes e não coisas feias que as pessoas estão aprontando em cima da pandemia, né? Não é isso que é o objetivo meu, mas enfim, né? Olha que bacana aí, então, filmar para vocês aí a fachada da Pinacoteca. Olha que legal. Esta é uma obra em bronze do artista Lazar Segal, radicado no Brasil. Suas obras tinham influências calçadas no impressionismo e no expressionismo. Esta escultura, As Três Jovens, fazia parte de um conjunto escultório que seria instalado no monumento que ficava acima do túnel da Avenida 9 de Julho, em São Paulo. Porém, o monumento jamais foi concretizado naquele local. Hoje ele se encontra no Jardim da Luz, atrás da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Esta peça é de 1939 e acabou sendo a única parte acabada do futuro monumento. Estamos nos aproximando agora da fachada dos fundos do prédio da antiga Pinacoteca do Estado de São Paulo, espaço consagrado ao deus Apolo, o patrono das belas artes. A sede da Pinacoteca do Estado de São Paulo foi primitivamente construída para que nela funcionasse o Liceu de Artes e Ofícios da cidade de São Paulo.
tendo-se dado a aludida construção no período em que esta instituição teve como diretor-geral o arquiteto e engenheiro Ramos de Azevedo. Foi totalmente projetado no escritório do arquiteto e engenheiro e erguido entre os anos de 1897 e 1900. O edifício, de amplas projeções, jamais foi concluído por completo. Extremamente ambicioso, o plano original observava as regras de composição típicas do ensino acadêmico. Planta organizada por meio de eixos de simetria, alçados de inspiração clássica helênica, e como coroamento, no centro geométrico da construção, uma cúpula gigantesca que, compreensivelmente, acabou não sendo realizada. Atualmente, o prédio da Pinacoteca passa por extensas reformas que têm como objetivo adequá-lo a atividades nele desenvolvidas. É evidente que esta árvore seja testemunho destes 120 anos de atividades artísticas neste lugar, mas para saber detalhes, seria necessário aqui também perguntar a esta árvore os pormenores desta longa jornada, dentro do tempo que se descorreu ligeiro e irredutível. Esta é a primeira entrada do antigo Jardim da Luz. Até o final do século XIX, esta era a entrada principal para o Parque do Jardim da Luz. Existem ainda duas outras entradas semelhantes, voltadas para o Seminário Episcopal da Igreja de São Cristóvão e para os Campos da Luz, a atual Avenida Tiradentes. O famoso arquiteto Ramos de Azevedo ainda é nos dias de hoje o maior e o mais genioso artista da engenharia arquitetônica desta cidade. Imbatível há mais de 100 anos. Depois dele, nada de grandioso, nobre e sublime foi edificado na cidade de São Paulo. Ramos de Azevedo foi considerado o engenheiro e arquiteto ilustre a quem a cidade de São Paulo deve toda a sua evolução e beleza estética arquitetônica. Ao lado da Pinacoteca do Estado, voltado para o lado onde hoje fica a Avenida Tiradentes, bem em frente à antiga sede episcopal da Igreja de São Cristóvão, foi edificado no passado a obra-prima mais significativa que se traduz o espírito forte e capaz que reinava nesta cidade, o belíssimo monumento a Ramos de Azevedo. A homenagem da cidade de São Paulo ao arquiteto foi um sinal de reconhecimento pelos grandes benefícios que trouxe à sua laboriosa existência, na qual, ao lado de sua obra mestra, soberba de arquiteto, artista e construtor, desempenhou um nobre papel considerável para aquela cidade nos tempos de sua administração, propulsor do movimento artístico nacional mais importante para esta época.
Para edificar um monumento desta magnitude e importância, somente as mãos do genial escultor italiano Galileu Ugo Emendabali seria capaz. Este artista foi ao longo de sua vida o autor de obras importantes em São Paulo, como por exemplo o Mausoléu dos Heróis Paulistas de 1932 e o Obelisco Funerário no Ibirapuera. Foi ele também responsável pelo monumento ao gênio de Ramos de Azevedo. Emendabali nasceu em 8 de maio de 1898 e faleceu em 14 de janeiro de 1974. A memória honrosa a Ramos de Azevedo, feita pelas mãos geniosas do escultor Emendabali, reinou soberana em frente ao portão principal do prédio da Pinacoteca de São Paulo por um bom tempo, até que, infelizmente, foi inexoravelmente abatida e mutilada pela nefasta marcha do progressismo, que a desmontou e a transferiu daquele lugar. As antigas fotografias são testemunhos de um conjunto belíssimo que reinava nas imediações do bairro da Luz neste período. Os antigos italianos da cidade de São Paulo tiveram a ideia de homenagear Garibaldi com um monumento em São Paulo, que surgiria logo nos primeiros anos do século XX, precisamente em 1908. Foi neste momento que a escultura de Garibaldi foi encomendada ao escultor italiano Emílio Gallori. Com a escultura pronta, foi escolhido o Jardim Público da Luz para se colocar o monumento. Estou agora em frente a um lugar bastante importante da história do Jardim da Luz. Aqui, de fato, estão as ruínas da antiga torre de observação que ficava no Jardim da Luz, ao lado da antiga rua José Paulino. Todos os antigos viajantes e cronistas do final do século XIX descreviam esta torre como um importante ponto de visitação turística. Estas ruínas remontam mais de 100 anos no passado e, em 100 anos, muita coisa aconteceu neste lugar e nesta cidade. Bom, pessoal, estou aqui próximos às ruínas da torre, que era o antigo observatório do Jardim da Luz. Essa torre tinha em média de 20 até 25 metros de altura, contando por tudo, né? E dela se tinha então um mirante mais alto da cidade, porque lembrando como quando eu mostrei para vocês a foto de Vicenzo Pastore, a cidade imperial de São Paulo era plana e os prédios eram baixos. Então é interessante que o único prédio alto aqui do local era essa torre aqui, que hoje infelizmente só estão as ruínas. Foi demolida já há mais de 100 anos. Ela é de 1875. No lugar dessa torre, que ficava aqui, foi construído posteriormente depois a Estação da Luz e a torre da Estação da Luz com o relógio. Então a torre da Estação da Luz que fica ali, ela substituiu essa torre que ficava aqui, que era a torre, que era o ponto turístico aqui do Jardim da Luz também, que era bem interessante. Então as pessoas subiam aqui e lá do alto elas faziam contemplações então da cidade imperial. É claro, não haviam prédios arranha-céus nessa época aqui em São Paulo. Então a cidade era mais bem cuidada, era mais caprichada, né? A arquitetura dela era mais sóbria, mais bela, e as pessoas mais civilizadas também podiam então, de uma certa forma, ter um momento mais de tranquilidade, de paz e de lazer e vir contemplar então essa torre que ficava aqui. Olha que interessante. Hoje só tem as ruínas dela, mas ficou aí para lembrar, né? Um pedacinho da história do Jardim da Luz. Então é isso daí, vem comigo. A torre do mirante que aqui existia
foi idealizado pelo presidente da então província de São Paulo de Campos de Piratininga, João Teodoro. Era o Mirante da Luz, que foi inaugurado em 1874 dentro do Jardim Botânico da Luz, na região central da cidade imperial. Foi erguido com uma mistura de argila e areia com tijolos, e a construção ganhou aproximadamente 20 metros de altura, por isso não suportou o próprio peso e acabou levemente se inclinando, em uma versão paulistana da italiana Torre de Pisa. O erro da engenharia tornou o local ainda mais célebre e lhe deu o rendimento do apelido de Canudo do João Teodoro. Este lugar ficava dentro do Jardim da Luz. Chegou a ser a torre mais alta desta cidade e, em 1886, tornou-se observatório meteorológico. A torre foi demolida 16 anos depois, pois havia se tornado também um primitivo ponto de prostituição. Os alicerces de suas ruínas ficaram por mais de 100 anos esquecidos e soterrados, e só foram reencontrados por volta do ano de 1999. Bom, pessoal, foi um prazer muito grande passear com vocês aqui no Jardim da Luz, apresentar para vocês aqui nessa plataforma as belezas do Jardim da Luz. Este vídeo eu dedico em memória de meu pai, o senhor Getúlio Ribeiro de Almeida, que foi o homem que me trouxe aqui em 1975. Então é isso daí, vem comigo, porque temos muito mais coisas para a gente ver ainda aqui no bairro da Luz. Essa é só uma parte do vídeo que eu estou encerrando, mas continuaremos em outras imediações. Vem comigo, pessoal.